Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Olá, estamos começando mais um programa Sala de Opinião. Desde já quero agradecer pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa. Hoje trazemos mais um assunto para ser debatido aqui no nosso programa Sala de Opinião. Vamos falar sobre a atuação do farmacêutico clínico. E hoje está aqui comigo para falar desse assunto importante o especialista em farmácia clínica Rogélio Rocha, ele que é coordenador do curso de farmácia aqui da Finca e também presidente do Conselho Regional de Farmácia. Professor Rogélio, muito bem-vindo mais uma vez aqui no programa Sala de Opinião. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. É um prazer estar no programa mais uma vez, tentar esclarecer algumas dúvidas sobre essa área da profissão farmacêutica, que é uma área tão importante que é a farmácia clínica. O que é o farmacêutico clínico, para quem está em casa e não está familiarizado com esse termo, professor? A farmácia clínica, na verdade, ela vem para resgatar a base do profissional farmacêutico. Quando a profissão farmacêutica ela se desmembrou da profissão médica, né, que é algo milenar, a profissão médica junto com a profissão farmacêutica são profissões milenares, ela se tornou boticário. Então, os antigos farmacêuticos eram chamados de boticários e as farmácias chamadas de botica, né? Com isso, tinha-se um atendimento personalizado, individualizado. Então, a forma que eu te atenderia seria totalmente diferente de um outro paciente, porque é um atendimento muito personalizado, dentro dos sinais clínicos que você apresentava. Então, os medicamentos naquele tempo, há 100, 200 anos atrás, quando era atendido por esses antigos boticários, o atendimento era personalizado para cada paciente. Depois veio a era industrial, os medicamentos começaram a ser produzidos em larga escala, vieram as famosas drogarias que nós temos nesse modelo até hoje, e o farmacêutico se afastou um pouco desse atendimento personalizado.
começou a produzir medicamentos iguais para todo mundo, né, pensando num padrão, e afastou-se um pouco desse atendimento ao paciente, né, olhar diretamente ao paciente. O farmacêutico ficou muito incumbido em cuidar do medicamento e esqueceu um pouco o paciente. A partir de 2013, no Brasil, nós tivemos a formulação de uma resolução, né, que é a 585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia. E ela que traz todas as atribuições de um farmacêutico clínico. Né? Tudo que um farmacêutico clínico ele precisa ter de deveres, direitos relacionados à profissão está especificado nessa resolução. Então lá ela aborda, né, todas as áreas que a gente vai estar conversando aqui, as atribuições, o que ele pode fazer, o que não pode fazer, né, com a diferença dele de um outro farmacêutico que não presta esse tipo de atendimento clínico. E já que o senhor falou sobre essa questão das atribuições, quais são as atribuições clínicas do farmacêutico? Então, como eu coloquei, está previsto nessa resolução, né, que é a 585, você não precisa ter uma especialização. A primeira pergunta que alguns alunos ou mesmo farmacêuticos eles me trazem é: professor, eu preciso fazer uma pós-graduação em farmácia clínica para ser um farmacêutico clínico? É interessante, é algo a mais, você vai agregar mais conhecimento, você vai agregar mais valor ao seu currículo, você vai ter uma bagagem maior, mas não é obrigatório. A resolução 585 ela não traz que o farmacêutico ele precisa ter uma especialização, uma pós, para exercer essa atividade. Então ele só precisa ter domínio de alguns saberes, que isso precisa passar pela graduação. Então o que realmente está ligado à atribuição? O farmacêutico clínico, como eu falei, a visão dele, o foco dele principal é o paciente, então ele precisa enxergar o paciente como um todo para promover um bom acompanhamento farmacoterapêutico. Um acompanhamento farmacoterapêutico é quando você vai ao médico, né, ele prescreve vários exames, exemplo, ele faz um diagnóstico, você é diabético. E a partir daí o médico prescreve medicamentos e você vai procurar justamente uma farmácia ou uma drogaria. Chegando nessa farmácia, como você vai ser acompanhado? Porque você vai retornar ao médico depois de 1 mês, 2 meses, 3, 6, vai depender da agenda que o médico fez de retorno com você. Então, mensalmente, você vai estar procurando a drogaria para comprar esse medicamento novamente. Porque se você é diabético, hipertenso, é uma doença crônica. Então, você vai usar, né, de forma contínua. Tanto que o médico coloca até na própria prescrição uso contínuo, que não é um medicamento que você vai usar esporadicamente, é algo contínuo. Quem vai dizer se você vai parar algum dia de tomar ou não é o próprio médico. Mas mensalmente, quando você for comprar esse medicamento, no mínimo uma vez ao mês você vai lá comprar muitas vezes, o farmacêutico ele vai verificar se ele está tendo resultado. Então, ele precisa enxergar esse resultado do medicamento. Porque se você chega lá, você está tomando um antihipertensivo, você chega na drogaria para comprar, ele afere a sua pressão, e a sua pressão está alta, opa, o medicamento não está fazendo efeito. E isso é uma visão clínica, né? Apenas dispensar o medicamento, não é o ato de entrega de medicamento. A farmácia ela é muito mais. Então, o farmacêutico vai prestar esse serviço de monitorar a sua pressão, verificar se está tendo resultado, verificar se algum outro medicamento que porventura você esteja tomando não esteja interferindo no resultado desse medicamento. Paciente diabético, verificar resultado de exames, verificar se realmente a sua glicose está dentro da normalidade. Então, enxergar a farmácia clínica, as atribuições clínicas, a gente sempre coloca que a visão é no paciente. Eu preciso sempre enxergar o paciente e saber que se eu tenho 10 pacientes diabéticos, são 10 organismos totalmente diferentes, mesmo com a mesma doença. Porque um pode estar com uma taxa de glicose X, outro Y. Então, o acompanhamento que eu vou fazer com cada paciente é totalmente personalizado. Querendo ou não, o farmacêutico clínico, ele exerce um pouco da função do próprio médico, porque, por exemplo, como o senhor falou, de uma pessoa hipertensa, ela chegou, ela está atrás de um medicamento, mas aquele medicamento não é o ideal para ela naquele momento. Mesmo que tenha sido um medicamento que o médico prescreveu, ele, sabendo de tudo aquilo ali, ele não vai prescrever o medicamento, ele vai falar, não, ou toma esse que é mais fraco, ou toma esse que é mais forte, enfim, ele vai ver o ponto de vista ali da situação e vai prescrever ou o mesmo medicamento mais forte, mais fraco, ou outro, enfim, de acordo com o que o paciente precisa. Sempre ele vai estar olhando a prescrição, verificando se o paciente está tendo resultado ou não com essa prescrição. E ele vai sempre manter um contato com o médico. O farmacêutico pode desautorizar a prescrição de um médico? Não. Eu posso lá simplesmente, o que o médico passou está tudo errado. Não, obviamente que não. O médico fez um diagnóstico, ele que afirmou que o paciente tem uma doença, então é o médico que afirma isso, então a clínica é dele, é a responsabilidade do médico. Só que a evolução do uso do medicamento, o farmacêutico tem total autonomia.
né, desde que nós somos os profissionais que mais conhecemos sobre medicamento. Então, o farmacêutico ele tem total autonomia para acompanhar o uso do medicamento, tanto que ele é considerado o guardião do medicamento. Né? Quando a gente vai ver atribuições dentro do próprio do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, o farmacêutico é o profissional que está inserido em todos os aspectos, seja de qualquer nível de assistência em relação ao medicamento. Então, se eu pegar algum erro, alguma interação ou um medicamento que não venha trazendo eficácia, eu vou entrar em contato com esse médico e falar, ó, não vou dispensar, o paciente não está tendo resultado, ele está apresentando algum efeito colateral, esse paciente está tendo algum problema com esse medicamento, hipersensibilidade, alguma coisa, precisa ser reavaliado. Eu encaminho ele novamente o médico para uma nova avaliação. O médico troca a medicação, eu posso até indicar, fazer uma sugestão para ele, vou sugerir alguns outros medicamentos, o médico vai avaliar novamente o paciente e prescrever. Eu só não posso mudar a prescrição de um médico, porque a prescrição é um documento e é um ato médico. Então eu não mudo. Mas eu também não tenho obrigação de prescrever se estiver errado. Né? Então, o médico prescreveu algo errado, eu vou, obviamente, falar com o colega médico para que ocorra uma correção daquela prescrição, um ajuste para que possa haver a dispensação segura. Porque o farmacêutico ele está na farmácia, seja de qualquer âmbito, hospitalar, seja de drogaria, farmácia magistral, para garantir um acesso seguro ao medicamento. Eu preciso garantir que o paciente, quando tiver acesso àquela droga, lembrando que medicamento é uma droga, ele precisa ter um acesso seguro. Enfim, o diagnóstico do médico que ele prescreveu é a base de tudo do que o farmacêutico vai fazer. Tudo que ele indicar ali alguma coisa, é tudo com base no que o médico fez. Exatamente. O diagnóstico é do médico, baseado nesse diagnóstico, ele fez toda uma anamnese, que a gente chama, aspecto de sinais e sintomas, ele verificou tudo, prescreveu o exame, chegou a um diagnóstico. O paciente é hipertenso, né? Ele tem hipertensão. Ele é diabético, né? Ele é asmático, ele tem uma determinada patologia. A partir daí, prescreve esse exame, aí todo o acompanhamento farmacoterapêutico fica por responsabilidade do farmacêutico. Muito bem, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Professor, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência nós voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos,
com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estamos falando sobre a atuação do farmacêutico clínico. Recebo hoje aqui no programa o especialista em farmácia clínica Rogério Rocha, que também é coordenador do curso de farmácia aqui da Finca. Professor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como a diferença, o que diferencia o farmacêutico clínico das demais áreas que a gente já comentou um pouco no primeiro bloco, né? Quando eu falo farmacêutico clínico e o farmacêutico tradicional que a gente conhece, é esse foco. Normalmente o farmacêutico ele vinha com foco centralizado muito no medicamento. Eu trabalho na drogaria, eu preciso cuidar dos medicamentos que entram, onde ele está armazenado, como ele está organizado, prazo de validade, lote, estabilidade, qualquer tipo de avaria no medicamento, eu preciso saber lidar com essas situações. Toda essa parte de gerenciamento. Os medicamentos controlados precisam estar em armário, eu preciso lançar isso num sistema nacional de regulação que é o SNGPC, ele é controlado pela Anvisa e até mesmo pela Polícia Federal, porque ali circula, né, transmissão de drogas muito pesadas, né, drogas utilizadas e que podem causar dependência e tudo mais. Então essa é a função comum, rotineira do farmacêutico, principalmente na drogaria. O que o farmacêutico clínico faz diferente? É esse foco no paciente. É eu não estar preocupado só com essas questões que envolvem o medicamento, mas pensar o paciente que usa esse medicamento. Então eu preciso ter um foco maior no paciente, enxergar o acompanhamento, verificar se realmente o medicamento está trazendo o resultado esperado, se não está trazendo nenhum malefício para ele, porque todo medicamento tem efeito colateral, tem reação adversa. Então, o que diferencia o farmacêutico no seu âmbito tradicional, comum, eu posso colocar, do farmacêutico com a visão clínica, na área clínica é essa. É o olhar ao paciente, né? E um olhar sempre personalizado. Entender que cada paciente, ele precisa ser atendido. Se é um idoso, eu tenho um atendimento específico. Se é pediatria, neonatologia, se é o adulto. Se é um paciente renal, ele tem peculiaridades. Muitos medicamentos prejudicam o rins. Se é um paciente hepatopata, ele tem uma hepatite, ou ele usa algum outro medicamento que pode prejudicar o fígado, tem que ter um olhar diferente. Se é um cardiopata, então é esse olhar diferenciado para cada paciente de forma bem individualizada. Professor, uma prática que a gente não aconselha, mas que infelizmente acontece muito, são as pessoas que se automedicam, né? Tomam medicamento por conta própria. Às vezes o medicamento é fraquinho, enfim, não causa, mas existem casos de pessoas que usam medicamentos fortes, como o senhor falou, e dependendo, ela mesma não se conhece, não conhece o seu corpo, não sabe se tem alguma doença ou alguma enfermidade, enfim, e acaba fazendo mal tomando remédio por conta. A gente conversava aqui durante o intervalo sobre o uso da ivermectina, que muito se falou durante essa pandemia, que a ivermectina estava sendo, até foi usada, né, como remédio no começo para pessoas que estavam internadas. Mas por que eu puxo a questão da ivermectina? Porque é um exemplo também que, se tomado em excesso, você não conhecendo o seu corpo, você se automedicando, porque como a gente conversou, a ivermectina ele é um remédio que toma a dose ali, você fica um determinado tempo, um longo tempo, sem precisar tomar. E muita gente ainda continua tomando a ivermectina, e isso é algo recorrente. Tá ganhando menos publicidade, parece que o pessoal esqueceu um pouco, mas a gente sabe que isso aconteceu muito durante a pandemia. Mas é um exemplo claro, né, professor, que assim, pode fazer mal. A pessoa que se automedica sem conhecer o seu corpo, sem conhecer o próprio remédio, ela pode se automedicar e se autoprejudicar, né? Com certeza. A automedicação ela é uma cultura brasileira muito grande. Existem países que têm uma cultura maior de automedicação, outro menos. No Brasil, infelizmente, o Brasil é cultural se automedicar. Sempre tem um vizinho médico. Eu falo que todo mundo tem um pouquinho de médico. Então, o vizinho toma uma coisa, eu sinto algo parecido, quero tomar também. Então, no meio dessa pandemia, que a gente ainda estamos vivendo essa pandemia, surgiu muitos nomes de medicamentos, né? No começo, cloroquina, depois hidroxicloroquina, ivermectina, nitoxamida e assim por diante. Dexametasona, os anticoagulantes. Porém, até o momento, quando nós viemos conversando, tem poucos desses medicamentos, tem dados científicos que comprovam algum tipo de benefício. E mesmo se todos eles tivessem benefício, precisaria de um critério médico. Quando usar, por quem usar
em que momento, em que dose, por quantos dias. Então, se eu vou lá na farmácia simplesmente compro 2, 3, 4 caixas de ivermectina e saio tomando sem nenhum tipo de critério, eu não sei quantos dias eu tenho que tomar. Eu não sei por quanto tempo. Que dose? Eu vou tomar um comprimido? 2? Ah, mas como antiparasitário é usado um comprimido, X miligrama, Y miligrama. Mas para o vírus vai ser a mesma quantidade? Então, assim, essas situações que na automedicação sempre leva prejuízo e dano. Porque não tem nada estabelecido, não tem critério no uso, é sempre baseado em achar alguma coisa e não ciência. E aí quando a gente foge da ciência e vai para o achar, acaba trazendo muito malefício. Lembrando que qualquer medicamento tem algum efeito colateral. São drogas, né, professor? Quando ele não tem efeito colateral, ele sai do grupo dos medicamentos. Ele não é medicamento mais. Então, todo medicamento tem algum efeito colateral. Exemplo, dipirona, que a gente toma muito, de forma rotineira. Dipirona nos Estados Unidos nem se vende. É mesmo? Pelos efeitos colaterais que ela pode trazer. Ela pode trazer aplasia de medula, que é a sua medula parar de produzir células. Então, observe o dano. Síndrome de Stevens-Johnson, né, que é uma síndrome que pode levar até a morte. Também é um outro problema grave. A granulocitose, mudanças no perfil de células de defesa, né, dos leucócitos, que são nossas células de defesa. Então, ela pode causar vários danos. Danos mais comuns, gastrite medicamentosa. O paracetamol, que é um outro medicamento que a gente usa muito também. Ele não faz mal tomar lá, febre, dor de cabeça, qualquer coisa eu posso tomar, não tem problema. Ele é extremamente hepatotóxico. Ele causa hepatite medicamentosa se você usar a longo prazo, sem nenhum tipo de critério, ele pode causar lesões hepáticas graves. Então, a população conhece, não desconhece. Então, a nossa política em relação ao medicamento no Brasil, a gente precisamos evoluir ainda. O Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Federal, né, as próprias faculdades discutem muito esses temas, sempre existe essa discussão. Nós temos uma semana que falamos muito do uso racional de medicamentos, a gente sempre faz campanha porque realmente traz danos aí, e danos muitas vezes até irreversíveis para o paciente. A gente sabe que existe a fiscalização, existe o controle, enfim, existe todo um aparato por trás disso, mas a gente também sabe, professor, que infelizmente ainda existe. Eu conheço um farmacêutico ali que vende um remédio. Infelizmente isso ainda acontece. Em proporções menores, lógico, mas acontece. Só que enquanto isso ainda acontecer, mesmo em proporções menores, ainda vai existir o automedicamento. É uma coisa puxando a outra, né? Com certeza. O que nós colocamos sempre, você conhece um local que vende de forma inadequada, denuncie. Né? O Conselho Regional de Farmácia está lá para fiscalizar. Ele é um local onde ele precisa fiscalizar que o farmacêutico ele atue de forma ética. Então, a nossa função é ir lá, verificar se o farmacêutico está presente e se ele tem uma conduta ética na atividade da sua profissão. Então, exemplo, farmácias que fizeram comerciais induzindo a população a tomar ivermectina, a tomar cloroquina, a tomar qualquer medicamento. Isso é proibido por lei. Né? Porque é uma droga, você não pode induzir. Ele tem que procurar porque ele precisa, porque foi prescrito pelo médico, e não ele procurar porque existe uma propaganda agregada em relação a isso. Então, precisamos tomar sempre bastante cuidado em relação a isso. O Conselho está para fiscalizar, a Vigilância Sanitária também tem esse papel de fiscalização, e o próprio Ministério Público nos cobra essa fiscalização. Né? No meio da pandemia foi cobrado como é que estava a fiscalização em relação ao uso desses medicamentos, como é que estava havendo o controle, tanto que a Anvisa colocou todos esses medicamentos como controlado, já para restringir, para não ficar vendendo assim, né? E também não ter um desabastecimento. Até porque a procura aumentou do dia para a noite. Aí, né? Gera um desabastecimento. Exemplo, cloroquina é utilizado para alguns problemas reumáticos. A cloroquina é utilizada além da malária, mas a hidroxicloroquina também é utilizada para algumas questões reumáticas. E aí esses pacientes estavam ficando sem. Por quê? Porque estava se usando... Começou a faltar medicamento. Começa a faltar medicamento, porque existe uma procura muito grande para uma determinada situação e aí acaba tornando-se um desabastecimento em outras situações. Não foi falado muito, mas faltou, no meio da pandemia, teve muito problema acesso a medicamentos para UTI. Medicamentos para sedar paciente. Por quê? Porque a quantidade de pacientes nos leitos de UTI aumentou muito. Muito interessante. Professor, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rápido, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas
e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Voltamos com o nosso terceiro bloco do programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre a atuação do farmacêutico clínico. Você sabe o que um farmacêutico clínico faz? Então fique ligado aqui com a gente, porque a gente está falando justamente sobre isso. O que faz um farmacêutico clínico, as áreas que atua, a importância da sua profissão. E hoje eu estou conversando com o especialista em farmácia clínica, Rogélio Rocha. Professor, vamos falar agora sobre a atuação do farmacêutico clínico na assistência a pacientes hospitais, urgência e emergência. Como que funciona isso? O farmacêutico clínico na área hospitalar, seja na urgência, na emergência, ou até mesmo na parte ambulatorial da recepção do hospital, ele tem como atribuição fazer o acompanhamento, né, da prescrição realizada pelo médico. Então, o médico fez uma prescrição, o paciente adentrou o hospital com uma determinada patologia, ou ele adentrou o hospital para fazer uma cirurgia eletiva, qualquer tipo de cirurgia. A partir do momento que tem uma prescrição, é ele que vai avaliar a prescrição, verificar se dentro dessa prescrição realmente os medicamentos eles estão na concentração correta, se são os fármacos corretos, se não tem interação entre eles, que um medicamento muitas vezes pode inativar a ação de outro medicamento. Sempre nós falamos, uma pressão que tem mais de 4 medicamentos já gera um problema, porque normalmente mais de 4 medicamentos já há uma possibilidade muito grande de ter algum tipo de interação. Então ele faz essa prévia e aí ele dispensa. Mas a partir da dispensação não para aí. Dispensou o medicamento, agora vamos avaliar no leito se realmente o medicamento vai fazer efeito. E aí vai monitorar esse paciente. Se ele está utilizando um antidiabético, então a diabetes dele tem que estar controlada. Se ele está utilizando um antihipertensivo, a hipertensão dele tem que ser controlada. Se ele está usando um sedativo no UTI, ele precisa estar no nível de sedação ideal. Ele não pode, né, como, por exemplo, amplificar demais essa sedação e gerar uma parada cardiorrespiratória, ou também não gerar uma sedação e o paciente querer tirar a intubação, ele ficar consciente e assim por diante. Então, o medicamento ele precisa ter o resultado esperado.
Então, é responsabilidade do farmacêutico fazer esse monitoramento e esse acompanhamento, né? E também auxiliar dentro dos protocolos de escolha desses medicamentos. Então, ele auxilia o médico, no caso. Isso. Existe uma equipe, na verdade. Uma equipe é uma comissão de padronização de medicamentos. Então, a equipe pode entrar enfermeiro, pode entrar o médico, farmacêutico. Dentro dessa equipe, quais serão os antibióticos que serão usados nesse hospital? Quais serão os antidiabéticos, antihipertensivos? Quais serão as drogas sedativas? Porque se você não padroniza os medicamentos, você vai comprar como? Você compra qualquer um, compra quando prescreve. Você tem que ter um estoque. Então, para ter um estoque, eu preciso ter uma lista de medicamentos padronizados. E então, ele também está envolvido nessa padronização. Hoje existe uma obrigatoriedade em relação à questão do farmacêutico clínico nos hospitais? Existe hoje uma obrigatoriedade de ter farmacêutico. Né? Não necessariamente clínico. Não necessariamente o clínico. A Lei 5991 de 73, que é uma lei antiga, ela vem sendo ratificada pela Lei 3.021 de 2014. Ambas as leis, né, que são leis federais, elas trazem a exigência de ter o farmacêutico ali, em tempo integral. Então, precisa ter farmacêutico não só no expediente manhã, tarde ou noite. Se o hospital é 24 horas, então, obviamente, farmacêutico 24 horas. 6 dias para drogaria, farmácia de manipulação. Eles colocam em qualquer tipo de ambiente onde precisa do farmacêutico. Então, onde tiver medicamento, precisa ter um farmacêutico em tempo integral. Tem uma drogaria 8 horas, 8 horas. Se no hospital é 24 horas, 24 horas. Se é uma farmácia 24 horas, farmacêutico 24 horas. A atuação do farmacêutico clínico nos ambulatórios e unidades de saúde é parecida com essa do hospital que o senhor falou, professor? Muda um pouco o perfil, porque muda o tipo de medicamento e o perfil de paciente que você atende. Então, quando você muda locais, o que eu atendo na drogaria de perfil de paciente é totalmente diferente no hospital. Exemplo, eu estou lá no ambiente hospitalar, a maioria das drogas, né, que a gente padroniza, elas são de administração parenteral. Porque normalmente são drogas usadas mais para questão de urgência e normalmente o paciente tem um acesso venoso. Então são drogas que normalmente são infundidas em um vaso sanguíneo. Então a maioria das drogas no hospital são ampolas, né? São drogas para administração parenteral. Quando nós chegamos na drogaria, já a maioria é comprimido, é drágia, porque é ambulatório. O que é mais cômodo para um paciente? Ele receber uma injeção intramuscular ou ele tomar um comprimido? O que é mais cômodo é um comprimido. Mas lá no hospital ele já não tem um acesso para hidratação, o soro, então eu posso administrar de forma parenteral. Então sempre a escolha e a forma de atendimento ela muda de acordo com o tipo de assistência que você está prestando e o nível de assistência que você está prestando. E em instituições geriátricas, como é que é a atuação do farmacêutico clínico? O paciente idoso, ele é um paciente assim totalmente diferente do atendimento do adulto. Por quê? Porque nós envelhecemos. Todos nós vamos envelhecer um dia. Esperamos isso, né? Todos podemos envelhecer. E nesse envelhecimento natural, não é que quando você chega a 60, 70, 80 anos você está doente. Não é isso. É que o seu corpo envelheceu, naturalmente. Nós chamamos isso de envelhecimento intrínseco, né? É aquele envelhecimento cronológico. Cada dia o nosso relógiozinho, né, ele vai passando. E o seu corpo ele vai envelhecendo. Então o seu rins envelhece, o seu fígado envelhece, o seu intestino envelhece, então o seu corpo vai envelhecer. E eu falei de 3 locais super importantes quando nós falamos de medicamento, porque é o local que normalmente absorve os medicamentos, depois o fígado é o local que biotransforma os medicamentos e o rins é o local que excreta a maioria dos medicamentos. E se eu mudo esses 3 tempos, se eu mudo a forma que ele vai ser absorvido, ou se eu mudar a forma que ele vai ser metabolizado, ou se eu mudar a forma que ele vai ser eliminado, eu mudo totalmente os efeitos dele. Então eu posso, exemplo, um medicamento que é para ele ser eliminado dentro de 6 horas. Você toma um medicamento, 6 horas ele vai ser eliminado do seu corpo. E se agora ele passa a ser eliminado dentro de 12 horas, essas 6 horas a mais pode causar intoxicação no seu organismo. Então se eu olhar para o idoso e eu quiser atender ele como um paciente adulto, eu vou promover erros. Da mesma forma, se eu olhar para um recém-nascido, que muitas vezes ele é prematuro, ele tem 600 gramas, e eu querer achar que eu vou fazer uma evolução de um medicamento igual eu faço no adulto, também eu vou prejudicar esse recém-nascido, porque obviamente os órgãos, o processo de maturação dos órgãos dele é totalmente diferente de um adulto. Professor, a gente já falou um pouquinho da atuação do farmacêutico clínico em farmácias, drogarias, o senhor mesmo estava explicando como funciona, mas ele também realiza o atendimento domiciliar, né? Também realiza atendimento domiciliar. Aqui no estado de Rondônia, agora abriu até algumas empresas, eu vi nos últimos meses, que faz esse atendimento home care, né? Então, eles têm um grupo multiprofissional,
né, onde tem nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, médico e também o farmacêutico. Pode ser dentro dessas empresas para um atendimento multiprofissional, às vezes, principalmente o paciente idoso, muitas vezes necessita desse tipo de paciente, ou um paciente acamado por alguma cirurgia, algo nesse sentido, ou mesmo algum paciente que tem uma doença crônica e quer ter um atendimento mais personalizado. O farmacêutico, sem problema algum, ele pode prestar. Ele vai fazer todo o acompanhamento farmacoterapêutico, ele vai fazer o acompanhamento e o conciliamento de todos os medicamentos. Às vezes o paciente tem não apenas um médico, às vezes ele tem 2, 3 médicos, às vezes ele é diabético, tem um endocrinologista, mas ele é cardiopata também, aí tem o cardio. Aí cada médico passa um medicamento. E aí quando você pega as duas prescrições, elas se interagem. Um medicamento é incompatível com o outro. Então o farmacêutico consegue verificar, entrar em contato com esses 2 colegas médicos e com isso eles fazerem uma adequação dessa prescrição, para não prejudicar o nosso paciente. Professor, a gente acredita que a gente também já tocou um pouquinho no assunto sobre a questão da importância do farmacêutico clínico na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Porque, como o senhor falou, ele recebeu o diagnóstico médico, mas ele vai precisar de um acompanhamento fora daquilo ali. Então, hoje, o farmacêutico clínico ele se faz muito necessário na vida dos pacientes que precisam ali tá indo ver se o medicamento está fazendo efeito, se não está, porque ninguém fica toda hora indo ao médico. Então, é onde eu acredito que o farmacêutico clínico se faz muito necessário, né? Com certeza. Muitos países já têm essa política há muitos anos, né? Os Estados Unidos, o farmacêutico clínico é extremamente valorizado. Vários países da Europa, Inglaterra, Holanda, Portugal. Portugal tem uma farmácia clínica bem definida. Aqui no Chile, né, que próximo, eu não sei como está o Chile agora, está em crise política e tudo mais, mas a farmácia clínica no Chile também era bem definida. O Brasil agora, nos últimos 15, 20 anos, que ela começou realmente a se moldar e se intensificar esse atendimento. E não só o farmacêutico entender bem desse seu papel, como também a equipe ao entorno. O médico precisa compreender o quanto o farmacêutico vai ajudá-lo no acompanhamento farmacoterapêutico. Eu lembro que eu fiz um curso no HCOR, que é o braço do Sírio-Libanês em São Paulo, que é considerado um dos maiores hospitais da América Latina e mais bem padronizados. Lá só se fala em equipe multiprofissional. Lá tem farmacêutico clínico em cada ala. Cada andar tem um farmacêutico clínico para cuidar de X quantidade de pacientes. Exemplo, cada andar tem lá um farmacêutico clínico. E isso já está bem claro, né, que isso coloca aquilo que você falou. Vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Vai melhorar a expectativa. No hospital vai melhorar o prognóstico, a evolução do paciente. Então, com certeza, é um avanço e um ganho, não para a profissão em si apenas, mas principalmente para o paciente que está sendo atendido. E hoje é uma área que cresce cada vez mais, né, professor? Não só no Brasil, mas aqui na nossa região também, né? Com certeza. A farmácia clínica ela vem ampliando bastante. Existe, óbvio, hoje várias drogarias que, quando elas vão fazer contratação, elas já estão escolhendo um perfil clínico. Existem redes, eu não vou citar nome, obviamente, fazer propaganda, mas existem algumas redes aqui em Porto Velho que elas têm consultório farmacêutico, que é um item previsto naquela resolução que eu te falei, na 585, que o farmacêutico pode promover consulta farmacêutica. Tem pessoas que confundem consulta farmacêutica com consulta médica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é consulta de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um farmacêutico e de um médico. São áreas distintas. São áreas distintas, não tem nada a ver. Eu não vou consultar o paciente para fechar um diagnóstico. Eu vou consultar ele para fazer essa evolução do medicamento. Então, várias drogarias hoje, elas moldam o seu perfil do RH na hora da entrevista para contratar esse perfil clínico, né? Hospitais, da mesma forma. Vários estão dando muita ênfase em cima do farmacêutico clínico. Hoje nós temos uma residência também aqui em Porto Velho, nós temos residências, se eu não me engano, Cacoal, Vilhena, e elas abordam muito essa parte hospitalar, sempre com uma visão mais clínica, ou na UTI, ou na urgência emergente, sempre promovendo uma visão mais clínica. Muito bem. Professor, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial e, na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. Não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá.
Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Sala de Opinião. Desde já agradecendo novamente pela sua audiência. Hoje estamos falando sobre a importância do farmacêutico clínico, o que faz, em que área atua. E hoje está conversando aqui comigo o especialista em farmácia clínica Rogério Rocha, que também é coordenador do curso de farmácia aqui da Finca e também presidente do Conselho Regional de Farmácia. Professor, agora falando um pouquinho aqui da nossa região, aqui da nossa instituição, a Finca, alguns dias aconteceu a jornada de farmácia com renomados professores dando palestras importantes. Como é que foi essa jornada? Queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi a jornada, a participação dos acadêmicos e as palestras também durante esse período. Então, tivemos o segundo seminário de ciência farmacêutica, né, a jornada do curso de farmácia. Era uma jornada presencial, em função da pandemia. Ela foi feita toda através de plataformas, né, virtuais, através de forma remota, né? De forma remota. Tivemos a presença de grandes farmacêuticos conhecidos não só nacionalmente, mas até fora do Brasil, né? Um dos palestrantes foi o Dr. Marcelo Palakov. Ele é autor de vários livros. Um dos principais livros da área de farmácia clínica é dele, então ele é um dos farmacêuticos clínicos mais conhecidos, não só no Brasil, mas até mesmo fora do Brasil. Ele é autor do livro Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. Tem muita propriedade no assunto. Tem muita propriedade no assunto. Nossos alunos tiveram o privilégio de ter essa palestra com ele. Ele falou sobre os medicamentos no tratamento da Covid, de todas as pesquisas, falou da vacina. Ele é doutor, né? Os temas bem atuais, né, professor? Ele é doutor na Unicamp, ele é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e ele é tenente-coronel da PM, então farmacêutico de sucesso. Conseguimos uma agenda com ele e ele participou dessa jornada. Tivemos também a abertura da jornada, foi a doutora Gilcilene Chaer, que ela é farmacêutica, doutora em ciências médicas, é a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Brasília. Teve presente em todas essas resoluções que eu falei, ela teve à frente de todos os debates. Então, as últimas leis e resoluções da profissão, por morar em Brasília
e por ser presidente há algum tempo do CRF Brasília, ela é uma farmacêutica guerreira em relação à profissão, muito conhecida, né? Então nós tivemos a honra dela fazer a abertura, falar um pouco da profissão farmacêutica, dos conselhos, da importância do envolvimento e entendimento dos alunos em relação a todas as entidades. Tivemos também a presença da doutora Zaclis Navarro Xavier. A doutora Zaclis, ela é farmacêutica na área de farmácia veterinária, que é um tempo que eu já abordei aqui no programa, juntamente com o doutor Aparício, numa entrevista, que a farmácia na área veterinária é um campo maravilhoso, um campo muito amplo e ainda pouco explorado na nossa região. Os nossos alunos da finca têm o privilégio de ter um hospital veterinário, nossos alunos de farmácia da finca têm o privilégio de visitar e fazer estágio nesse hospital veterinário. Então, eles saem entendendo dessa área. Então, os nossos acadêmicos aqui, a gente já exploramos bastante, esperamos nos próximos, né, alunos saindo da faculdade que trabalhem e invistam nessa área, que é uma área bem bacana, que é a parte de farmácia na área veterinária. E também tivemos a presença do Dr. Jefferson, né, que ele é doutor, ele é coordenador da Unigipa lá em Ji-Paraná, e ele veio para falar da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, que também é uma especialidade farmacêutica. Então, todo o evento do curso de farmácia, a gente sempre tenta trazer a amplitude do curso, que é multidisciplinar. O curso de farmácia é muito amplo, nós temos mais de 130 especialidades e a cada curso nós tentamos propor ao nosso aluno e trazer aos nossos alunos áreas diferentes de atuação para que ele possa vislumbrar a magnitude da profissão, né? Que não é só drogaria, ou não é só hospital, nós temos diversas áreas aí que ele pode explorar e depois da formação poder escolher uma para poder trabalhar ou mesmo mais de uma, né, área para poder exercer a profissão. Professor, e como é que foi a participação dos acadêmicos? Participaram muitos? Eu lembro que ali no começo a gente tentou fazer pelo YouTube, né? Porque o limite, excedeu o limite, teve mais gente. Teve uma participação boa, né? Uma participação muito boa. De última hora a gente percebeu que não ia dar para fazer pelo Meet, porque ia extrapolar a quantidade. Conseguimos abrir, né, através da plataforma Google e chegou em momentos que a gente tinha em torno de 160, 170 alunos na sala. Então, nós tivemos uma excelente participação, bastante adesão, alunos de outras faculdades, né, de outras instituições também participaram. Pelos palestrantes ser de renome, Pelos né, palestrantes ser de renome, tivemos alunos até fora do estado participaram, em função do nome dos palestrantes que conseguimos trazer, né? Tivemos a presença do doutor Aparício, ele fez a abertura. Então, realmente foi um evento muito bacana. E no último dia, né, do evento foi um mini curso que eu ministrei em relação à análise e interpretação de exames laboratoriais, que é justamente aspectos clínicos que nós estamos conversando aqui hoje, que para o farmacêutico conseguir fazer uma boa evolução farmacoterapêutica, ele precisa saber interpretar exames laboratoriais. Professor, acredito que sem dúvida nenhuma, palestras desse porte, da maneira que foi feita, agregam e muito para a experiência, para o saber dos acadêmicos, enfim, de todo mundo que presenciou essa jornada e participou, né? Com certeza. Primeiramente, despertar no aluno interesse pelas áreas diversas da profissão. Segundo, entender a preocupação que nós, como coordenação, temos em relação ao nosso curso. Sempre propor o melhor para os alunos. Eu sempre falo que eles realmente estão no melhor lugar, né? Eles estão estudando na melhor instituição, no melhor lugar. Isso, a gente sempre tem um cuidado muito grande em cada evento, trazer professores realmente que tenham um renome nacional, que realmente são referências, para que eles possam ter esse contato. E eu sempre falo, né, o exemplo, ele arrasta. Então, você olha um profissional de renome, uma pessoa de sucesso, isso te motiva a estudar mais, isso te motiva a continuar. No meio dessa pandemia, alguns, às vezes, um pouco tristes, passaram por alguns problemas. Então, dá um gás para o aluno entender que ele está na profissão correta, que existe profissionais farmacêuticos extremamente vitoriosos e que ele possa ter esse exemplo para ele continuar a graduação dele. Muito bem. Professor, o nosso programa está quase terminando, mas antes eu queria ainda te fazer uma outra pergunta sobre o farmacêutico clínico. Se em relação à área clínica, o farmacêutico clínico ele pode prescrever exames e medicamentos. Isso é possível? É possível. Existe uma discussão muito grande em cima disso. O farmacêutico prescrever medicamentos. Existem medicamentos isentos de prescrição médica, mas não são isentos de acompanhamento do farmacêutico. Por que eles não são isentos de acompanhamento farmacêutico? Porque eles só são vendidos em farmácias e drogarias. Se ele fosse isento total, ele ficava em supermercado, em loja, qualquer local. Então, eles estão dentro da drogaria, dispensam a prescrição do médico, mas necessita de uma prescrição e acompanhamento farmacêutico. Foi justamente o medicamento que eu falei, de pirona, paracetamol. Nós chamamos eles no Brasil de MIPs, né? Fora do Brasil chamado de OTCs, né? São medicamentos isentos de prescrição.
Existe também uma resolução, que é a 586, que ela traz em relação à prescrição de medicamentos que precisam de prescrição médica. Só que isso existe uma prerrogativa legal, que precisa ser num ambiente de um estabelecimento de saúde, exemplo, um hospital, uma clínica, e aí precisa da autorização de um médico. Por exemplo, ele monta um protocolo, vamos dizer, num determinado hospital X, e que lá na UTI, a partir do momento do diagnóstico, saber que bactéria que está causando a infecção, o farmacêutico pode prescrever o antibiótico e acompanhar. Mas aí já precisa desse critério. Os exames, eles servem para fazer o acompanhamento do medicamento. Eu não solicito um exame com a mesma visão do médico. O médico prescreve exame para fechar o diagnóstico. Ele prescreve e fala, você está com essa doença. O farmacêutico não, ele prescreve para ver se o medicamento está tendo resultado. Então, são condutas totalmente diferentes. A conduta do médico é para fechar o diagnóstico, trabalhar no diagnóstico e na evolução da doença. O farmacêutico não. É para prescrever o exame para fazer o acompanhamento do medicamento que está sendo usado. Muito bem. Professor, e o Conselho Regional de Farmácia, no qual o senhor é presidente, também continua atuando nesse período de pandemia? Não parou, continuou atuando, mesmo durante esse momento de pandemia, e podemos dizer principalmente nesse momento onde que se faz tão necessário, né? Com certeza. Nós assumimos a nossa gestão dia 1º de maio, na verdade, dia 1º de maio é dia do trabalhador, mas nós assumimos a partir do dia 1º. Nós pegamos essa pequena, grande missão, né, que é assumir uma entidade tão grande em meio a toda essa pandemia. A primeira coisa que o nosso trabalho foi voltarmos a intensificar a fiscalização, porque imagina no meio dessa pandemia quantas pessoas estavam tentando usar ela para ganhar dinheiro com medicamentos, com coisas erradas. E tentaram de fato, né, professor? E tentaram de fato. Então, fizemos diversas denúncias, vigilância sanitária, Ministério Público, nossos fiscais estiveram em campo, obviamente respeitando todos os critérios de segurança, fizemos compra de EPIs, álcool gel, né, tudo que respeitamos, mas nós somos profissionais de saúde. O profissional de saúde ele não pode ter medo de enfrentar uma pandemia. Porque, eu sou médico, sou farmacêutico, sou enfermeiro, não, está tendo uma pandemia, eu vou ficar em casa. Como um profissional de saúde vai ficar em casa? Quem vai cuidar da população? Então, nós estivemos atentos em toda a pandemia em relação a denúncias, em relação à fiscalização, em relação à orientação. Eu perdi quantas vezes eu fui para a televisão. Né? Era todo dia, saía ivermectina, aí ligava da TV. Era o assunto do momento, Era né? o assunto do momento. Eu quero agendar com o senhor, eu quero que o senhor fale o que tem. E não tinha nada, porque não tinha nenhum dado científico a respeito. Nada comprovado, né, professor? Nada comprovado. Então, fiz diversas reuniões com o presidente do Conselho de Medicina para conversar a respeito, para sempre chegarmos no entendimento e pensando em quem? No paciente. Nós, como representantes de entidade, não podemos ter pensamento político. Nós temos que pensar no paciente, na saúde do paciente. Nós nos embasamos em quê? Ciência. Apenas em ciência. Não tem acho achismo, isso, né? Acho aquilo. Essa palavra, para quem está à frente de uma entidade como essa, não pode ter. Muito bem. Professor, eu queria agradecer pela sua presença. Foi um bate-papo esclarecedor, acredito eu, para todo mundo que está nos assistindo em casa. E agradecer pela sua presença, dizer que o programa está sempre à disposição, sempre que tiver um assunto novo, pode vir que a gente está por aqui. Muito obrigado pela sua participação, professor. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes do programa. Sempre é um prazer estar aqui falando da profissão, falando das áreas da profissão farmacêutica, esclarecendo tanto a comunidade acadêmica, mas também os demais telespectadores do programa. Muito bem. E agradeço também a você pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa. Infelizmente, o nosso programa de hoje chega ao fim. Temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas
que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.